Qual a diferença de uma placa solar fotovoltaica Half Cell monocristalina para uma policristalina? E um equipamento eletrodoméstico, eletroeletrônico da minha residência que vem expressado em kWh mês. Como que eu faço para saber o seu consumo instantâneo? Será que isso é possível? Vem comigo para mais um episódio do quadro Aqui no Responde, que eu vou entrar em detalhes nessas dúvidas para ajudar você a entender de uma vez por todas. Vamos lá! Como sempre digo, e não poderia ser diferente, o quadro Aqui no Responde é um quadro muito bacana, genuíno e característico aqui do canal, aonde eu tiro a dúvida da audiência, a sua dúvida também da audiência das mídias sociais onde a gente participa, no Instagram, também lá no grupo do WhatsApp de alunos. De tempo em tempos eu abro o grupo para aluno do curso online. Isso é muito bacana, gera muitas dúvidas e eu sempre compartilho essas dúvidas, essas respostas dessas dúvidas com a audiência, com você. E para que você tenha a chance da sua pergunta ser escolhida por alguém da equipe para fazer parte dos próximos episódios, basta você deixar aqui embaixo no campo de comentários a sua dúvida, que muito provavelmente a equipe vai estar analisando para escolher a sua dúvida. E olha, tem bastante episódio aqui nesta sexta temporada do Aqui no Responde, e você também precisa verificar se você é inscrito. Porque já pensou que chato você deixar a sua dúvida, alguém da equipe selecionar a dúvida e você não ser notificado. Como por exemplo aqui o Anderson, que é lá do Telegram, mas ele também é inscrito no canal. O Raul Azevedo, que também é lá no Telegram, faz parte de um grupo que eu tinha no Telegram, e eles são inscritos aqui também no canal. E provavelmente eles vão receber o alerta de quando essa dúvida, esse episódio com as dúvidas deles for ao ar. E assim você também pode fazer se inscrevendo aqui embaixo, beleza? Agora vamos à dúvida aqui do Anderson. Anderson Feboli, acho que é isso o sobrenome dele. Boa tarde, Eduardo. Qual a diferença de um painel Half Cell monocristalino para policristalino? Bom, aqui na verdade existe duas diferenças, né? Primeiro, na verdade, três tecnologias distintas, né? Na verdade, uma ou duas tecnologias, né? Mas com variações. A primeira é Half Cell, que é uma tecnologia, e eu preciso explicar para você a diferença, né, de uma placa convencional para uma Half Cell. E também o silício monocristalino e o silício policristalino, que eu também preciso explicar para você. Então eu vou fazer essa explicação a partir de agora e eu peço que você preste bastante atenção para você entender de fato estas diferenças, tá bom? Primeiramente, começando com a placa fotovoltaica, placa solar, painel solar, né, como dizem, módulo fotovoltaico, como você quiser chamar, Half Cell. Half Cell é uma tecnologia onde, de forma simples e rápida, a placa fotovoltaica é como se fosse partida em duas, né? Uma única placa partida ao meio, como duas placas fotovoltaicas em uma só, tá? E com ligações feitas de maneira tal que, se uma parte dessas placas vier a sombrear, você não perde a produção da placa fotovoltaica inteira. Imagine o seguinte cenário: você tem uma placa aí de 400 watt pico Half Cell, seja ela monocristalina ou policristalina, e você instalou ela nesse formato aqui, ó, dessa forma aqui, né, que é o convencional de todo mundo instalar, né? A placa no formato retrato, com a inclinação igual à latitude e orientação para o norte. Fez essa instalação aqui, certo? E aí essa parte aqui sombreou. A placa ela é dividida em duas, tá? Eu vou deixar na tela aqui uma placa para você ver como que é. Ela é dividida em duas. E essa parte aqui sombreou. Então essa parte fica bypassada e você continua usando essa parte. Então uma placa de 400 watt pico é como se eu tivesse duas de 200 watt pico aqui, mais 200 watt pico aqui. Sombreou uma parte aqui, essa parte continua funcionando, então eu ainda tenho, você ainda tem 200 watt pico em funcionamento. Então imagina um cenário onde você tem 10 placas de 400 watt pico Half Cell e sombreia boa parte da parte de baixo dessas placas, ou todas as 10. Você ainda teria 2.000 watt pico de produção. Ao invés de ter os 4.000, teria 2. É melhor perder os 2 do que perder os 4.000 de uma vez só. É o que acontece com placa fotovoltaica convencional que não tem a tecnologia Half Cell. Uma placa fotovoltaica que não tem tecnologia Half Cell sombreou uma parte aqui embaixo,
mata aquela placa inteira. Você perde praticamente toda a tua geração. Eu peço desculpas por interromper o seu vídeo, mas eu não poderia deixar de falar para você da Coliseu Ferramentas, empresa parceira aqui do canal. Este vídeo é um oferecimento de coliseuferramentas.com.br, onde você vai encontrar aqui produtos da Volt. Toda a linha de produtos Volt você encontra em coliseuferramentas.com.br, bem como também equipamentos da Tecnomaster. Você vai encontrar aqui no site da Coliseu Ferramentas, www.coliseuferramentas.com.br, link na descrição aqui desse vídeo, bem como no comentário destacado. Vale a pena você conhecer a Coliseu Ferramentas. Agora, continuando com o vídeo, vamos lá. No caso da Half Cell ainda, se você instalar no modo paisagem e sombrear essa parte de baixo inteira, você matou as duas placas. Você matou o painel inteiro, ou seja, as duas de forma empírica, né? Tem o 200 watt pico aqui, 200 watt pico aqui, dividido ao meio. Sombreou aqui, você mata ambas as placas, tá? Se sombrear só um canto aqui, um canto em cima, outro canto aqui, você ainda continua com 200 watt pico, beleza? Então esta é a diferença de placa Half Cell para placa fotovoltaica convencional, tá? E ultimamente, cada vez mais a gente encontra só a tecnologia Half Cell para vender no mercado. É muito difícil a gente encontrar placas convencionais. Ainda encontra, mas boa parte é Half Cell. E aí vale a pena você olhar o preço por quilowatt-pico de cada uma, se vale a pena. Agora a questão de monocristalino e policristalino. A diferença está no silício, na dopagem do silício, na pureza do silício. O silício monocristalino é um silício mais puro, que vai trazer mais eficiência para a gente, e automaticamente eu tenho placas fotovoltaicas com maior nível de eficiência, tá? Maior eficiência para a gente. Ou seja, de 100% da irradiação que bate nessa placa fotovoltaica, eu vou ter ali 20, 22, às vezes até 24%, tá? Mas a grande maioria girando em torno de 22, tá bom? Já a policristalina é um silício, como o próprio nome diz, poli, né? Ou seja, ele tá meio que misturado ali, não é um silício puro, tá bom? Então você vai ver ela um pouco mais granuladinha, com cores diferentes, algumas células um pouco mais claras, outras um pouco mais escura. E pelo fato do silício não ter o grau de pureza do monocristalino, ela tem uma eficiência menor, tá? E ambas as placas vão fornecer energia solar fotovoltaica da mesma maneira, só que uma com mais eficiência, outra com menos eficiência. Automaticamente silício monocristalino custa mais caro, placa de silício monocristalino custa mais caro, e de silício policristalino custa mais barato. E aí vai uma dica interessante. Tenho certeza que você deve estar pensando, tá bom, e qual escolher? Do Half Cell, eu sei qual escolher. Agora, sempre que puder, vou comprar Half Cell, claro, desde que tenha sombreamento. Porque se você for instalar um local que tem sombreamento, talvez não valha a pena pagar um pouco mais caro na Half Cell se a comum tiver mais barata. Agora, monocristalino e policristalino, qual escolher? Muito simples. Se na tua região é uma região como aqui em São Paulo, que não é tão calor, não é tão quente, tá? E tem bastante nuvens, bastante dias nublados, monocristalino é muito melhor e vai ter melhor rendimento e melhor desempenho. Policristalino funciona, mas acaba que é um pouquinho menor o rendimento, seu desempenho e sua eficiência, tá? Agora, se você mora num local onde tem muito sol, muito quente, raramente tem nuvens, recomendo policristalino, porque monocristalino acaba tendo mais perdas, tá bom? Agora, o que vai determinar você escolher é automaticamente o fabricante, se for fabricante de nome, de peso renomado, e o preço dessa placa fotovoltaica, porque às vezes a gente encontra promoções aí de placa fotovoltaica monocristalina com um preço bem mais baixo do que poli, ou às vezes o mesmo preço. Então vai de policristalina. Porém, no local que esquenta bastante, é muito quente, tem sol em abundância, como pro lado do Nordeste, você vai ter mais perdas. Então tem que fazer uma análise muito bem criteriosa para ver de fato qual placa fotovoltaica vai te atender, beleza? Agora vamos à dúvida do Raul Azevedo. Olá, boa noite. Ele dá um boa noite para você também. Bom dia, boa madrugada, boa tarde. Não sei o horário que vocês estão acompanhando. Eduardo, qual a maneira correta para descobrir a potência de aparelhos especificados em kWh/mês? Tem alguma diferença dos cálculos convencionais se tratando de energia solar? Olha, aqui, independentemente de se tratar em energia solar ou não, não existe diferença nos cálculos, tá? Agora, é claro, se o equipamento vem especificado para você em kWh/mês e você quer saber dimensionar um condutor ou um disjuntor para este equipamento,
para aquele circuito de tomada, por exemplo, esse equipamento, você precisa fazer o cálculo para saber quanto que esse equipamento vai consumir em potência instantânea, para daí você saber a corrente também instantânea, tá? Não dá para pegar o quilowatt-hora mês. Para o fotovoltaico, aí sim acaba sendo obrigatório você, aliás, só para o fotovoltaico não, para todos, né? Mas para o fotovoltaico nós precisamos sim também descobrir a potência instantânea do equipamento. Então os cálculos serão os mesmos, por isso que eu disse que não tem diferença de cálculos em relação ao fotovoltaico ou não, tá? Eu preciso fazer um cálculo para saber de fato quanto que esse equipamento vai consumir de maneira instantânea. Só que aqui é um pouco complicado, porque dependendo do equipamento, você vai dividir por 24 horas. Dependendo do equipamento, você tem que dividir pela quantidade de hora de uso dele. E aí tem que avaliar como que foi feito os ensaios, né, a nível Inmetro, né, a normatização, para poder verificar quanto que esse equipamento consome no mês. Talvez ficou meio confuso, mas deixa eu clarear mais a sua ideia. Veja só. Um ar-condicionado, geralmente, quando a gente olha lá na etiquetinha do Procel, na etiqueta do selo do Inmetro, tá lá, um exemplo, 36 kWh mês, normatizado a 1 hora de utilização por dia. Quer dizer que você só vai usar 1 hora? Não. O que quer dizer que quando você fizer os cálculos que eu vou mostrar já já na tela, o resultado que der vai ser o consumo de 1 hora. E aí você sabe quanto que ele consome de maneira instantânea, depois você multiplica pela quantidade de horas de uso, e aí você vai ter quanto de fato ele consome. Em se tratando de ar-condicionado é um pouquinho mais complicado, porque tem toda aquela faixa dinâmica de temperatura. Nem sempre ele vai estar no seu máximo, nem sempre vai estar no mínimo ou no médio, então é um pouco mais difícil de saber. No caso de geladeiras, né, geralmente vai estar lá um exemplo, 56 kWh mês. Você vai ter que dividir isso daí por 30, depois você divide por 24, e aí você vai ter quanto que ela consome de forma instantânea, tá? Geralmente, talvez pode ser que tenha que dividir por 12, vai depender de quanto tempo sua geladeira fica ligada. Às vezes ela fica ligada 13 horas por dia, então se você dividir por 24, vai dar um número diferente. A mesma coisa do ar-condicionado, né? Eu falei que ia explicar como é que faz o cálculo, já atropelei aqui e falei como que é. Mas é bem simples. O cálculo aqui para você saber é muito simples, vai aparecer na tela aqui também. Quilowatt-hora mês. Então se você tem um equipamento, um ar-condicionado, que mostra pra gente lá 36 kWh mês. Então, o mês nós temos geralmente aproximadamente 30 dias. Se você quiser ser mais assertivo, 30,4 é o número que você vai pegar para fazer a divisão, tá bom? 36 kWh mês dividido por 30. Vai dar um resultado que está aparecendo aqui na tela, beleza? E esse é o resultado de quanto esse ar-condicionado consome de forma instantânea. Por quê? Porque o teste foi normatizado em 1 hora. Então você tem que avaliar e saber como que foi a normatização e esse teste. Foi por 1 hora, foi por 2, foi por 3? Se foi por 1 hora, já é o consumo instantâneo. Se for por 3 horas, o resultado que der você divide por 3. Se foi por 2, o resultado que der você divide por 2. Então é o quilowatt-hora mês dividido por 30,4 dividido pela quantidade de horas que você vai utilizar este equipamento no mês. Então, se ele não estiver, aliás, no mês não, no dia, tá? No dia. Se ele não estiver mostrando pra gente quanto de fato ele consome instantâneo, seja em ampere, seja em potência, é esse o cálculo que você vai fazer, tá bom? No caso de televisões, no caso de geladeiras, no caso de máquina de lavar, no caso de notebook, de computador, é esse o cálculo que você faz. Mas geralmente, via de regra, a gente só encontra isso em geladeiras, em lava-louças, em ar-condicionado é o que a gente mais encontra, a quantidade de consumo em quilowatt-hora mês. Ele não vem especificado para a gente ali potência instantânea, tá bom? Então esse é o cálculo que você precisa fazer. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar a tirar essas dúvidas aí da audiência de hoje. Caso você chegou até este momento do vídeo, deixa aqui embaixo no campo de comentários que chegou até o final, deixa aquele like super bacana e, como sempre, participa ativamente no campo de comentários, porque sim, a sua dúvida tem chance de entrar para os próximos episódios do Aqui no Responde ou do Resposta Flash, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!